Olá pessoal, então vamos a mais um exercício sobre leis de Newton. Agora vamos ao exercício número 15. Como sempre eu vou deixar o enunciado da questão na descrição do vídeo aqui embaixo e vou ler o exercício para vocês. Diz assim, ó. Um corpo de massa M é puxado por uma força F para cima de um plano inclinado de ângulo θ, como se mostra na figura 15. Então é um bloco de massa M com ângulo θ que é puxado para cima por essa força F. Percebam que a força F há um ângulo aqui. O ângulo entre a força e o plano inclinado é β, como eu disse, há um ângulo β aqui. Se o coeficiente de atrito cinético é mK, encontre o ângulo β para que a força aplicada na massa M seja mínima. Então ele quer saber encontrar o ângulo β para que a força aplicada na massa seja mínima. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um esboço disso aqui e interpretar a questão. Bom, nós temos então um plano inclinado, certo? Temos um plano inclinado aqui. Temos um bloco e há uma força, ó, há essa força, que ela é um vetor, certo? E há um ângulo aqui, há um certo ângulo, um ângulo β aqui. Um ângulo β, certo? E ele nos dá o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado. E é isso aí que nós temos agora no momento. Bom, o que a gente faz no primeiro momento, quando a gente tem um plano inclinado, em qualquer exercício de leis de Newton, a gente vê as forças que atuam no sistema. A gente vai representar as forças. Então, que forças nós temos? A gente tem a força-peso, certo? Força-peso. Na força-peso, nós vamos decompor já essa força-peso em duas componentes. As duas componentes da força-peso, Px e Py. Como é que a gente traça elas? Ó, a gente pega, faz dois eixos, certo? Dois eixos auxiliares, ó. Nós traçamos esse eixo auxiliar aqui, esse eixo y. E agora a gente traça um eixo auxiliar que já está, inclusive, com o β aqui, ó. Esse eixo aqui é um eixo x auxiliar, certo? Eu só vou baixar um pouquinho ele, ó. Mas é o mesmo eixo, é um eixo auxiliar x aqui. Então o que eu faço agora para traçar as duas componentes peso? Eu pego na ponta desse vetor peso, ó, vou de encontro ao meu eixo auxiliar, e aqui está aqui, ó, a minha Py, certo? Porque eu chamei esse meu eixo Py, e esse ângulo aqui, ó, entre a força peso e a minha componente Py, esse ângulo aqui é o ângulo θ, certo? É o mesmo ângulo esse aqui. Isso aqui é dado por uma semelhança de triângulos, certo? Então, esse ângulo aqui, entre o peso e a Py, é o θ. Nós temos aqui, ó, fazendo a mesma coisa que fizemos para com o Py, fizemos para o Px, ó. Temos aqui, então, a nossa componente Px para baixo. Outra força que eu acabei esquecendo de botar no início, ele diz que há um coeficiente de atrito mK. Se há um coeficiente de atrito mK, há uma força de atrito também contra o sentido do movimento. O movimento, a força empurra para cima, então a força de atrito é contrária ao sentido do movimento, vai para baixo então, certo? Então a força de atrito aqui para baixo. Então temos a Px, a força de atrito, a componente Px, Py, o peso, né, que eu dividi nas duas componentes, e a Φ. O que nós temos mais? Nós vamos ter que decompor, assim como fizemos para as componentes do peso, essa F. Então nós vamos ter uma Fx, ó, aqui já estava no meu eixo x, que eu já tinha feito com a minha Px. Agora eu vou fazer a minha Fx. E também vou fazer, ó, tracei aqui um eixo auxiliar, esse aqui é o meu eixo y. Então eu vou traçar aqui, ó, não ficou bem direitinho, mas é a minha Fy. Então eu tracei minhas duas componentes da força, a minha força Fx e a minha força Fy. E esse ângulo aqui é o β. Bom, já vamos fazer os valores aqui, ó. Eu tenho que a minha Fx vai ser igual a F vezes cosseno β, ó. Esse ângulo aqui, a Fx é o cateto adjacente e a minha F é a hipotenusa, certo? A minha Fx é o cateto adjacente, Fx é o cateto adjacente e a minha F é a hipotenusa. Se eu dividisse essa F aqui, ó, Fx, cateto adjacente pela hipotenusa, é o cosseno. Eu só multipliquei a F pelo cosseno aqui para deixar isolada a minha Fx, certo? E a mesma coisa eu vou fazer para a minha Fy, ó. Fy é igual a F vezes seno β. Certo? A minha Fy, então, agora
ela tem o papel de um cateto oposto a esse ângulo. E aqui é a minha hipotenusa. Então, cateto oposto sobre essa F aqui seria igual ao seno. Eu só multipliquei essa F por esse seno. Então, eu tenho as duas componentes, Fx e Fy, da força. Agora, vamos decompor aqui, ó, vai ser os valores da minha peso. Eu tenho que a Py, ela vai ser igual a P vezes cosseno θ. Ó, percebam que aqui ó, eu tenho a peso, que é a minha hipotenusa, como era a força, agora o peso é a minha hipotenusa. A minha Py é o cateto adjacente, ó, o ângulo está colando, ó, o ângulo está colando, cosseno cola esse ângulo em Py. Hipotenusa, cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa, peso, é igual ao cosseno. Eu só multipliquei o peso pelo cosseno aqui para o lado. E eu tenho agora que a minha Px só pode ser, então, seno do ângulo. Por quê? Porque a minha Px, ó, ela faz o papel de cateto oposto ao ângulo, e a minha peso é a minha hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa peso é igual ao seno. Eu só multipliquei aqui o peso pelo seno. Então eu tenho minhas duas componentes, Py e Px. Bom, acho que agora só falta a força normal. A normal, a reação do apoio, que está no meu eixo y, faltou normal. Então eu tenho as forças, que eu tenho a força-peso eu decompus em Py e Px. Agora eu não preciso mais analisar essa minha força-peso. Agora eu só analiso a Py e a Px. A minha força eu também fiz a decomposição em Fx e Fy. Não preciso mais olhar para essa força. Eu tenho a normal e tenho a força de atrito também aqui embaixo. Certo? Bom, tracei todas as forças no meu sistema. O que eu faço agora? Eu faço a segunda lei de Newton, certo? Eu vou fazer então. Primeiro passo, então, que a gente fez foi colocar as forças. Primeiro a gente colocar as forças. Em qualquer exercício de leis de Newton, primeiro colocamos as forças e segundo fazemos a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Segundo passo, segunda lei de Newton. Inclusive, os dois são dois, né? Segunda lei de Newton, o que a gente faz? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Essa é o que nos diz a segunda lei de Newton. Bom, percebam que a força está puxando esse bloco para cima. O sentido do movimento, então, positivo, é esse aqui. Então, eu vou dizer aqui, vamos colocar aqui, sentido do movimento para cima, vou tratar o x para lá positivo, e eu vou tratar meu y positivo para cima, certo? Esse aqui é o meu sentido do movimento. Bom, em x, o que nós temos em x? As forças resultantes em x. Nós temos a Fx, que vai para cima, que vai no sentido do movimento, essa Fx, então eu trato a Fx como positiva, ela está no sentido do movimento. Contrário ao sentido do movimento, o que nós temos? Nós temos a Px, que é a Fat. Em forças resultantes, a gente trata forças positivas no sentido do movimento, então a Fx a gente trata como positiva, e a Px e a Fat, que são contrárias ao sentido do movimento, a gente diminui em relação a essa força, então é Fx menos Px menos força de atrito. Acabaram as forças em x, agora eu só tenho a normal, a Fy e a Py. Eu peguei as forças em x, que era a Px, a Fat e a Fx. Acabaram as forças em x, então eu igualo massa vezes a aceleração. Bom, agora eu coloco os valores, certo? O que eu tenho na Fx? Como nós já havíamos feito aqui, a Fx é F cosseno beta. Então, F cosseno beta menos a Px, P seno θ, que nós já havíamos feito. Percebam que um ângulo é θ e o outro é beta, tá, pessoal? São ângulos diferentes. Um é o ângulo do plano inclinado, e o outro é o ângulo só da força, beta e θ. São duas coisas diferentes. Então, Px é P seno θ. Sendo o peso, eu já vou colocar o peso como massa vezes a gravidade. Então, vai ser mg seno θ. Então, menos mg seno θ. Menos a força de atrito, a gente vai ter que tomar cuidado. A força de atrito, certo? A gente sabe aqui, vou fazer uma anotação aqui embaixo. A força de atrito
ela é igual ao coeficiente de atrito, nesse caso é cinético, vezes a normal, certo? Só que a normal, quais são as forças resultantes que nós temos em y? Eu estava fazendo para o x aqui agora, eu vou fazer em y. Em y, nós temos normal, Fy e Py. Então, em y eu tenho, vetorialmente, o que eu tenho? Eu tenho normal, mais Fy, mais Py. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Só que, percebam que em y eu não tenho movimento. O bloco ele sobe, eu estou considerando que ele sobe na direção x. Só no eixo x em y não há movimento, ou seja, a aceleração em y é zero. Então isso aqui não existe, ó, fica zerado. Então agora, escalarmente, antes eu estava tratando como vetores, escalarmente, para que haja equilíbrio nesse bloco no eixo y, para que haja equilíbrio, eu tenho que dizer que a normal e a Fy, que atuam no mesmo sentido, elas têm que se equivaler ao Py. Então, a normal mais a Fy, elas têm que ser igual a Py. Né? A normal e a Fy atuam para cima e a Py atua para baixo. Então, a soma dessas duas tem que ser igual ao Py. Foi o que eu escrevi aqui, certo? Então, eu tenho que normal vai ser igual a Py menos Fy. Colocando os valores, normal igual Py. O que eu tinha calculado? P cosseno θ. Então, vai ficar mg cosseno θ. Então, mg cosseno θ menos a Fy. O que é Fy? Já havia feito F seno beta. Menos F seno beta. Aqui está a minha normal, que eu vou precisar para calcular aqui, ó, a minha força de atrito. Então, eu vou multiplicar isso aqui pelo meu μk, certo? Vou multiplicar isso aqui pelo meu μk. Então, já vamos fazer aqui embaixo, ó, que a força de atrito ela vai ser igual ao μk vezes mg cosseno θ menos F seno beta. Eu já vou multiplicar esse μk aqui fazendo a propriedade distributiva, ou o tradicional chuveirinho, conhecido como chuveirinho. Vou multiplicar μk por mg cosseno θ, então vai ficar μk mg cosseno θ menos μk F seno beta. Isso vai ser importante para nós. Agora para frente ali vocês vão ver que vai facilitar já desmembrar aqui esse parênteses. Então, dando um zoom aqui caso vocês tenham dificuldade, ó. A FAT vai ser μk mg cosseno θ menos μk F seno beta. Cuidado com os valores dos ângulos, tá, pessoal? São diferentes. Então, agora, colocando essa força de atrito aqui em cima, vou só repassar os valores, menos, vai ficar menos μk mg cosseno θ. Só que tomem cuidado, ó, aqui era positivo, ficou negativo, só que aqui o sinal é negativo. Vai ficar então positivo, troca o sinal, certo? Porque é menos a força de atrito. Então vai ser menos o primeiro termo, mais, troca o sinal, esse termo aqui. Então vai ser mais μkF seno beta igual a massa vezes a aceleração. Bom, ele quer saber, não vamos esquecer da pergunta, né? Ele quer encontre o ângulo beta para que a força aplicada seja a mínima. Então eu vou isolar a força aqui, ó. Eu vou isolar a força, porque eu vou ter que usar depois um princípio de derivada, tá? Eu vou isolar a força e a gente já vê o que a gente vai precisar usar de derivada. Eu tenho, então, que a F, vou botar F em evidência. Eu tenho aqui, ó, cosseno beta e μk seno beta. Então, cosseno beta mais μk seno beta. O que eu posso colocar agora? Eu posso colocar esse mg em evidência, certo? Só que eu vou passar esse mg já para o outro lado. Eu vou ter então ma, já deixo o ma aqui, ó. Considerei ele aqui. Agora, esses dois eram positivos, eles eram negativos, vão passar para lá, vão ficar positivos. Então eu vou ter mais, certo? Vou ter mais mg, porque eu passei o menos para o outro lado. E botei o mg em evidência, vai ficar seno θ mais μk cosseno θ. Então, só para não repetir, fazer detalhado, eu agilizei o processo aqui.
Passei o menos para o outro lado, ficou positivo, botei um mg em evidência, multipliquei por seno e mi k cosseno. Bom, então eu tenho que a força vai ser m vezes a mais mg seno θ mais mi k cosseno θ divididos por cosseno beta mais mi k seno beta. Então aqui está o valor da minha força, certo? A força aplicada, essa força aplicada aqui, nós achamos o valor. Só que o que ele pede no exercício é que a gente encontre o ângulo para que essa força seja mínima. Para que essa força seja mínima, ele quer saber esse ângulo beta aqui. Qual é o beta? É essa a pergunta. A gente vai ter que usar um princípio de derivada agora, certo, pessoal? Assim, ó, quando a gente tem uma certa função aqui, por exemplo, ó, nós temos uma função. Quando nós temos uma função, a gente tem pontos de máximos e de mínimos, ó. Eu tenho pontos aqui máximos, eu tenho um mínimo. Em cada ponto desse, eu posso traçar uma tangente. E o que é a tangente? No cálculo, a tangente é a derivada no ponto. É a derivada no ponto. Só que nesses pontos, a derivada, ou seja, a tangente, ela é zero. Nesse ângulo, a tangente é zero. Então, a derivada nos pontos de máximo e mínimo vai ser igual a zero. A derivada nos pontos de máximo e mínimo de uma função é zero. É isso aqui que a gente vai ter que usar. Que a derivada da função em relação a beta é zero. Por quê? Porque ele quer saber a força mínima, um ponto mínimo. Então, sabendo que f é uma função de beta, certo? Essa força ela depende do ângulo. Então, eu vou fazer a derivada dessa força em relação a beta, do ângulo beta, ela tem que ser igual a zero. Então, eu vou precisar derivar essa força aqui. Certo? Então, vamos derivar então. Certo, pessoal? Então, relembrando, ó, essa df, derivada da força em relação ao beta tem que ser a zero, porque é uma força mínima. Então, a gente sabe numa função, um ponto mínimo, a derivada é zero. Então, vamos derivar essa função. Aí a gente tem que essa função, ficou bem grande, a gente tem tudo isso aqui. Só que esse numerador, percebam que esse numerador aqui, massa vezes aceleração mais mg seno θ e cosseno beta, todos esses valores a gente conhece. Ou seja, isso aqui é uma constante. A gente não vai precisar se preocupar com esse numerador na derivada, certo? O que vai nos interessar é apenas o denominador. O numerador não nos interessa, porque nós conhecemos esses valores. O que a gente não conhece é esse beta. Então, isso aqui tudo é uma constante. Eu não vou precisar me preocupar na derivada. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou derivar só arrumando essa força. Eu vou ter que essa força aqui, ó, vai ser uma constante, que eu não vou me preocupar na derivada. Aqui a 1, eu vou passar para o numerador com o sinal do expoente negativo. Essa é uma regra de exponencial. Se eu tiver um numerador com expoente, eu posso passar para o numerador invertendo o sinal desse expoente. Então, vai ficar cosseno beta mais mi k seno beta na menos 1. Aqui é a força que eu vou derivar. Eu vou derivar isso aqui. Então, passando aqui para o outro lado da folha, eu vou precisar de uma derivada da força em relação ao ângulo. O que eu vou derivar mesmo? Constante cosseno beta mais mi k seno beta menos 1. Então, uma constante cosseno beta mais mi k seno beta na menos 1. É isso que eu vou precisar derivar, certo? Só que percebam que agora nós temos uma composta de funções, certo? Tenho cosseno beta mais mi k seno beta na menos 1. Eu tenho uma composta de funções. Então, eu vou ter que usar aqui uma regra da cadeia, certo? Só que eu não vou fazer detalhadamente a regra da cadeia. A gente vai fazer de uma forma mais rápida. É assim, ó. Eu derivo a parte de fora primeiro, considero esse u aqui. Então, eu vou derivar esse u, certo? Em relação... Eu vou derivar esse u primeiro. E depois eu derivo só a parte de dentro. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou derivar primeiro essa função aqui. Então, eu vou baixar o expoente. Aqui. Então, eu vou ficar com menos 1 vezes a constante que não me interessa na derivada.
menos 1 cosseno beta mais μk seno beta na menos 1, certo? A regra de derivada. Baixo o expoente, diminuo 1, vezes, multiplicando. Agora, ó, eu derivo só essa parte de dentro. Só vou derivar a parte de dentro. Eu derivei a função por fora, agora derivo dentro. Qual a derivada de cosseno? A derivada de cosseno é seno. Menos seno, desculpa. Derivada de cosseno, menos seno. Então, menos seno beta, mais a derivada do seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar mais μk cosseno beta. Nós temos isso aqui. Aqui está a derivada. Agora, a gente só precisa arrumar isso aqui. Ó, só precisamos arrumar. Esse menos aqui significa que isso aqui vai para o denominador positivo, certo? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter menos seno beta mais μk cosseno beta divididos por menos 1. Esse menos 1 não vai mudar muita coisa para nós, tanto faz, mas eu botei ele aqui embaixo, mas não vai mudar nada. Vai ficar cosseno beta mais μk seno beta ao quadrado, certo? O expoente ele estava negativo aqui, passei para baixo, positivo. Se eu quiser novamente, eu faço o processo inverso, posso botar para cima com sinal negativo aqui o expoente. Bom, percebam que isso aqui está elevado ao quadrado, tá? Se está elevado ao quadrado, vocês concordam comigo que esse denominador ele vai ser diferente de zero? Isso aqui vai ser diferente de zero, está elevado ao quadrado? Então vai ser diferente de zero. Então, lembre que a minha derivada da força em relação a beta era um ponto mínimo, tinha que ser zero. Para que a minha derivada em relação ao ângulo beta seja zero, o meu denominador é zero. Se o meu denominador é diferente de zero, lógico que o meu numerador vai ter que ser igual a zero. Vocês concordam? Se a derivada da força em relação ao ângulo tem que ser igual a zero, logicamente que se o meu denominador é diferente de zero, o meu numerador vai ter que ser igual a zero. Então, o que eu tiro daqui? Eu tiro que o meu menos seno beta mais o meu μk cosseno beta. Isso aqui tem que ser igual a zero para que seja verdadeiro essa afirmação. Certo? Para que seja verdadeira essa afirmação. Então, o que nós temos? Nós temos que μk cosseno beta vai ser igual, vou passar o seno para o lado direito, vai ficar igual a seno beta. Então, nós temos que o μk é igual a seno beta sobre cosseno beta. Esse aqui é o coeficiente de atrito cinético. A gente sabe que seno sobre cosseno é tangente. Então, eu sei então que μk vai ser igual a tangente beta. E aqui está a resposta. Ó, o que ele pedia? Se o coeficiente de atrito cinético é μk, encontre o ângulo beta para que a força aplicada na massa seja mínima. Aqui está então, μk tangente beta é a nossa resposta. Certo, pessoal? Um exercício bem completo, né, que a gente teve que usar bastante conhecimentos. Aplicamos leis de Newton aqui, tivemos que tomar cuidado com a força, que a gente teve que decompor essa força em duas componentes, Fx e Fy. Tomar cuidado também com o peso, decompor em duas, tomar cuidado com a força de atrito. Aplicamos a segunda lei de Newton, no sentido do movimento, menos o sentido contrário ao movimento das forças, né? Tínhamos que tomar cuidado também com a normal, ó, que geralmente no plano a gente iguala a Py, mas nesse caso a gente teve que somar com a Fy, que estava no eixo Y. Então a normal mais a Fy deu a Py. Fizemos tudo isso aqui, achamos a força, mas um cuidado que a gente teve, que o numerador ele tinha que ser uma constante, certo? Tinha que ser constante esse numerador. E aí a gente inverteu aqui e achamos a força. Mas um cuidado, ele pedia a força mínima, o ângulo para que a força seja mínima. Então a força mínima, certo? É um ponto mínimo, a gente sabe do cálculo que essa derivada em relação ao ângulo vai ser zero. Fizemos aqui então a derivada e achamos esse valor. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, peço que postem nos comentários. É um exercício bem completo, é bem dificinho até, tá? Essa parte de derivada também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, postem nos comentários aqui embaixo. Valeu, um grande abraço e até a próxima.